Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu já estava assim, né? Como eu disse a vocês antes, eu estava morrendo de saudades. Eu acho que nada substitui a presença, né? Aqui é uma ferramenta que nos aproxima. A gente mata a saudade de ver as carinhas, ouvir as vozes, mas nada como a presença, né? A gente na sala de aula, sentindo vocês, aquela energia boa. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo bem. Sim, tudo ótimo. Hoje, depois que eu mandei, né, as atividades separadinhas, né, os e-mails que vocês enviaram, tudo, vocês acham que ficou mais fácil para vocês acompanharem as atividades? Ficou. Sim. Ficou, né? Deu para ver lá separadinho. E depois disso eu recebi vários e-mails já com os trabalhos e bem naquele formatinho que eu pedi para vocês, né? Colocando o nome de vocês, o período, o curso e o nome da atividade. Então fica bem mais fácil agora na hora de separar por pastas. Eu quero agradecer vocês, viu? Foi ótimo. Muito obrigada. Bom, o que a gente está pensando para essa reunião hoje? Avisar que eu já mandei as aulas, a aula de hoje. Nós iniciamos o capítulo 4, não sei se vocês já viram lá. O capítulo 4 ele vai tratar da teoria psicanalítica, tá? Eu mandei o PowerPoint, né? E a videoaula que eu gravei. Mas a gente ainda retomando lá, né, o Piaget. Vamos falar um pouquinho, né? Do que foi para vocês, eu queria ouvir, né, cada um, se puder, falar assim, o que vocês, se vocês acompanharam todas as aulas, se vocês assistiram às aulas, se vocês fizeram as atividades, o que foi Piaget para vocês conhecer a teoria de Piaget? Quem gostaria de começar? Piaget é importante, só para relembrar, né? Piaget ele era biólogo, né? E ele criou a teoria do desenvolvimento cognitivo, onde a inteligência ela vai se expandindo, né? Ela vai aumentando à medida que a criança vai interagindo com os objetos do mundo. Não é isso? Lembram disso? Lembram, né? Então, ele vai falando do desenvolvimento através de estágios, fases ou períodos do desenvolvimento humano, né? Do desenvolvimento cognitivo, ou seja, da inteligência. Então, ele começa na inteligência sensória e motora, que é do bebezinho de 0 a 2 anos, né? Em que a criança é toda sensações e movimentos. Então, ela percebe o mundo através do movimento que ela realiza no mundo, através da interação com os objetos, né? E ela vai aprendendo o mundo e vai desenvolvendo. E essa fase, ele divide ele em 6 subestágios, né? A criança, ela não vai aprendendo tudo de uma vez, ela vai passando por períodos, né? Eu vou pegar aqui só para a gente retomar. Então, os subestágios, né? A criança passa primeiro primeiro subestágio do sensório motor, né? Que é da criança de 0 a 2, a fase do reflexo. É o primeiro subestágio, né? Então, a criança está com 0 a 1 mês. Hoje nasceu uma vizinhazinha aqui, ó. Então, ela só tem reflexo, né? O reflexo para mamar, o reflexo para prender, né? A gente põe o dedinho assim, né? A criança prende o dedo. A criança, se a gente solta ela na cama, ela abre os bracinhos, né? Como um reflexo de se segurar. Se a gente colocar em pezinha, né? Na banheira ou em cima de uma mesa, ela dá uns passinhos, né? Falou, gente, mas essa menina já está andando. Na verdade, ela tá chegando a raiz aqui. Na verdade, o que ela está tendo uma reação reflexa, né? Na planta do pezinho dela, ali tem o reflexo de caminhar, mas é tudo reflexo. Ela está assimilando o mundo, né? A criança de 0 a 1 mês está assimilando o mundo por esse aparato que ela já nasce com ele, né? Que é esse aparato reflexo.
Tá, gente? Então, é bem simplesinho, não é? O primeiro estágio do sensório motor. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim? Ótimo. Então, tá. Então, vamos lá. O segundo subestágio, né, do primeiro período, do primeiro estágio, que é o sensório motor, é a criança da reação circular primária. Depois de um mês, né, o bebezinho, ele já começa a explorar o outro, né? Por exemplo, se a mãe, quando for dar uma mamar, toca no rosto dele, né? Ele já vai com a boquinha para o peito. Então, esse tipo de reação já é uma interação com o meio dele, né? Com o meio externo. E quase que já intencional, vamos dizer assim, né? Então, o bebezinho passa por esse segundo período, que é de reação circular primária. Outra coisa também, né? A criança nessa fase, toda hora ela leva a mãozinha à boca, né? Ela põe o dedinho, ela põe às vezes a mãozinha toda dentro da boca, né? Na tentativa de sugar. Então, isso tudo é exemplo de reação circular primária, né? A criança, ela percebe, né? O mundo. O Piaget fala que... Espera só um minutinho. Piaget conclui que é evidente que um objeto cessa de existir para o bebê quando ele perde o contato visual com ele, mesmo quando esse objeto é a mãe, né? Então, ele vai falar que a criança nessa idade de 2 meses a 4 meses, 6, 4 meses, ele, na reação circular primária, ele não tem a permanência de objeto, né? O objeto ou as pessoas saem da vista dele para o bebezinho desapareceu, sumiu. Então, né, ele não tem aquela ainda permanência de objeto, mesmo que seja a mãe. Quando a mãe sai de cena, né, que ele não está no campo visual dele, a mãe sumiu. Então, isso é explicado, né, nessa fase. Bom, o subestágio 3 é o subestágio das reações circulares secundárias, né? Então, o Piaget vai falar que enquanto a reação primária é centralizada no próprio corpo, por exemplo, aquele exemplo de levar, né, o polegar à boca, ou a mãozinha à boca, agora aqui já envolve os objetos externos. Hoje a gente está vendo muito isso a partir de 2 meses, né? Antigamente os bebês não eram tão estimulados, então a gente via isso mais lá pelos 3 meses. Assim, os bebês hoje estão adiantando esse processo um pouco. A gente está observando que aos 2 meses o bebê já começa a ter uma interação com objetos externos a ele. Então eles já conseguem bater nos móveis, já conseguem, né, se voltar para a estimulação, por exemplo, de um chocalho, né? Então, já é um bebê que já está nessa terceira etapa, né? Ele já está, então, interagindo com o meio ambiente dele. Ele sacode, né, coisas que estão perto dele, ele tenta repetir para ver se ele consegue o mesmo resultado, né? Isso cada vez mais cedo agora. Interessante isso, a gente pontuar que, né, como esses conhecimentos da psicologia foram bem disseminados, né, muito compartilhados, que os pais começam, né, com um nível melhor de informação também, a estimular mais, né, os seus filhos. Juliana Soares chegando aqui. Muito bem. Tá tranquilo aí? Doutora, Oi. eu posso fazer uma pergunta? Sim, pode interromper, sempre que vocês quiserem. Aqui, deixa eu te falar. Hoje eu tava na Caixa, tô trabalhando esses dias na Caixa, sabe? Sei. E tinha uma bebezinha, a mãe falou que ela tem 3 meses. E ela nunca chupou bico. Só que Deus diz ela quando nasceu, os dedinhos dela já ficam dentro da boca, não sai. Isso aí é normal? Aí eu pensei em você na hora que você falando dessa matéria aí, que ela vai direto com os dedinhos na boca. Uhum. Aí ela não chupa bico, não. Pois é. Só fica com 2 dedinhos dentro da boca. Olha, é uma questão interessante, né? Porque quando o bebê nasce, ele tem o reflexo de sugar. Então, tudo que põe na boquinha dele, ele já suga, né? Ele já acomodou e assimilou por reflexo, não foi aprendizagem. É uma coisa natural, instintiva do bebê.
Só que, com o passar do tempo, se essa mãozinha, se esse dedinho fica muito tempo na boca, torna-se um hábito, né? Igual quando você entrega uma chupeta para o bebê. Depois a dificuldade de tirar uma chupeta é complicado, né? Então, Toda hora ela fica assim, ó. Ela isso. falou assim que tá difícil demais de tirar os dedinhos, que ela não aceita mais o bico. Pois é, e provavelmente ela vai levar esse hábito por muitos e muitos anos. A gente vê, eu já vi crianças de 6 anos que têm o hábito de chupar os dedos, chupar o polegar, né? Como se fosse uma chupeta mesmo. Tem criança que chupa os dedinhos do meio, tem criança que chupa os 2 dedos. Então, assim, é porque naquela época, lá até um mês, era reflexo, né? E depois virou, então, a ser um aprendizado. E ela aprendeu a sugar e ela sabe, né, passando por essas fases aqui, e se ela levar a mãozinha à boca, ela vai ter um dedo para ela sugar, como se fosse uma chupeta ou o bico do peito, né? Ok? Aí não vai ser fácil para a mãe dela tirar mesmo, não. Tá. Muitas crianças, às vezes, também não mantêm esse reflexo de sucção por muito tempo. Tem alguns que não aceitam chupeta, né? Não sentem isso, não assimilaram isso, né? Não aprenderam ficar chupando isso depois que isso pode ser prazeroso. Mas eles simplesmente mamam, né? Nos sugam no peito, ou sugam na mamadeira, depois eles não precisam mais ficar colocando nada na boquinha. Muitas crianças não habituam a isso. Muito bem, então, né, aqui começa o bebê nas reações circulares secundárias, que é nesse terceiro subestágio, né, do sensório motor. O bebê começa, então, as adaptações intencionais. É como se ele já mexesse, vamos dizer assim, olha, ele agisse no mundo com uma intenção. Isso é a principal característica dessa fase aqui. A criança já bate no chocalho para escutar a musiquinha, né? Ela já bate para ver o movimento, as cores. Então, assim, ela já tem ali naquele comportamento dela uma intenção. Muito bem. O quarto subestágio do sensório motor é a coordenação de esquemas secundários. Os esquemas secundários, né? A criança, por exemplo, aqui dá um exemplo interessante para vocês, né? Que o Piaget percebeu, que nesse quarto subestágio, a criança já está mais ou menos com 6 meses por aí, 7. Nesse livro aqui não tem mais ou menos a idade, e eu não fixo, não gravo certinho assim, as idades. Mas ele maiorzinho, após 4 meses, né? Ele dá uma caixinha com uma correntinha lá dentro, balança para a criança ver que tem algo lá dentro, né? E ela não sabe abrir ainda, a criança mexe, mexe, mexe. De repente ela para, abre a boca e fecha a boca, né? Então, assim, ela já associa o movimento de abrir e fechar do próprio corpo dela e ela transfere para os objetos. Então, ela consegue abrir a caixinha de fósforo, né? Pelo movimento que ela já tem do corpo dela. Então, assim, isso é um avanço muito grande, né? Para a criança dessa fase aí. Já é uma experiência, né? Muito interessante. Aliás, gente, me desculpa, esse exemplo aqui é o do mais para frente, tá? Essa fasezinha aqui, a questão da caixa de fósforo, que ele dá de exemplo, é que ele coloca o anteparo, né, um obstáculo para a criança não pegar a caixinha. E a criança tenta, né? Ele coloca um obstáculo, ele tenta, ela tenta, ela bate, porque ela já está acostumada a bater no móvel, nas coisinhas, então ela vai com a mãozinha tentando tirar o obstáculo, batendo, ou seja, aquilo que ela já aprendeu. Não é muito diferente da questão da caixinha de fósforo, não. Só que é outro nível, né? Depois eu volto lá com a abertura da caixa, associando ao movimento de abrir e fechar a boca, tá? Então, nesse estágio 4, a criança já encontra objetos escondidos. Porém, se o objeto é escondido sobre uma primeira almofada e depois na outra, aí ela persiste em procurar sempre na primeira. Ou seja, ela já tem permanência de objeto.
aqui na fase 4, né, dos esquemas secundários. Ela já sabe que, por exemplo, eu vou esconder uma chave do carro debaixo de uma almofada. Ela procura lá e encontra. Depois, se eu tirar essa chave, na presença dela, ela olhando, e eu puser debaixo da outra almofada, ela ainda não encontra. Ela não percebe esse movimento de saída da chave de uma almofada para a outra. Então, a gente fala que ela tem permanência de objeto, mas ainda ela não tem ainda não construiu essa noção do movimento que o objeto faz para sair de uma almofada e partir para outra, para ela desaparecer, tá, gente? Então, isso é uma coisa, um fenômeno muito estudado, isso aí, pelos estudiosos. Deixa eu ver mais que tem aqui que a gente pode... Vamos passar para os 5 subestágios do sensório motor, que é a reação circular terciária. E aí a criança já está mais velha de 1 ano, a criança acima de 1 ano, a 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, né? Nesse ponto, a criança começa a experimentar ativamente novos comportamentos, né? Então, a criança, como ela está no sensório motor, ela vai agir no mundo com muito movimento, ela vai tocar tudo, ela vai pôr tudo na boca, ela vai experimentar, né? Ela não para quieta, né? A gente fala que a criança, ainda mais porque ela já está treinando a marcha, ela já está treinando começar a caminhar, né? Então, por exemplo, aquelas experiências que as crianças dessa idade fazem. Você coloca uma coisa na mão dela, ela joga no chão. Aí você vai e pega. E ela acha muito bom. E você entrega para ela, ela joga de novo. E ela joga de novo. E ela continua jogando, né? Porque ela está experimentando qual que é a consequência que o ato dela produz no adulto ou no mundo, né? Então, quantas vezes você pegar, por exemplo, a chave, né, que ela jogou e entregá-la, mas ela vai continuar fazendo esse movimento. Então, essa criança, né, ela já está testando, né, as consequências da ação dela no mundo. Ela quer ver o resultado, né? Ela também já é capaz de imitar ações inteiramente novas, enquanto no estágio anterior só era capaz de imitar quando o comportamento do modelo já existia em seu repertório. Eu lembro que eu mandei para vocês um videozinho que mostrava a menininha no colo do pai, e o pai bebeu o refrigerante e arrotou, né? Parece assim. E ela também fez igualzinho o pai. Ela, né, ela fez e fez muito engraçadinho. Então, aqui nesse estágio, nesse subestágio 5, a criança já imita o adulto o tempo todo, né? Então, as crianças de 1 ano e meio, por exemplo, né, que já estão maiorzinhas, elas querem andar com o sapato, né? Elas querem pegar e fazer, você faz caretinha, ela faz, você ensina uma musiquinha, né? E ela faz os gestos. Então, tudo isso, né, demonstra o desenvolvimento cognitivo que está em processo aí, né? E ele vai passando por fases. Então, ela já imita, né, quando o comportamento do modelo já existia em seu repertório. Você fala, vamos cantar a musiquinha do jacaré. Aí ela já começa, né, imitando, porque aquilo lá ela já tinha aprendido, já estava dentro dela, né? Deixa eu ver. Aqui o Piaget coloca um exemplo nessa fase aqui, da criança de 1 ano a 1 ano e 7 meses. Quando o objeto cai em uma nova posição, por exemplo, no travesseiro, ele o deixa cair 2 ou 3 vezes mais no mesmo lugar, como para estudar a relação espacial. Aí ele modifica a situação. Ele joga num lugar, ele joga no outro lugar, para ver se vai ser igual, se vai cair, né? Ele está experimentando, ele está aprendendo, né? Em um dado momento, ele coloca aqui que ela estava jogando um cisne, né, de brinquedo, cai perto de sua boca. Agora ele não suga, embora esse objeto geralmente sirva para sugar, né? Às vezes é um mordedor, sugar. Mas depois deixa cair 3 vezes mais, enquanto faz apenas o gesto de abrir a boca, né? Ou seja, a criança, ela vai testando os movimentos do próprio corpo e dos objetos no mundo. Então, ela faz com os mesmos movimentos, né? No subestágio 6, gente, tem alguma pergunta aí para essas
aquisições que a criança vai fazendo. Vocês estão percebendo como que ela vai progredindo, né, no pensamento dela, com o uso da inteligência dela, né? Ela já vai conseguindo fazer coisas mais elaboradas. Então, chega aqui no 6º subestágio, que é no início do simbolismo. Né? Aqui a criança dos 18 meses até 2 anos, ela já começa Vai acabar a reunião, Dodô? Já vai acabar? Já! Uai, então fechamos. 40 minutos. Fechamos, abre então. outro vídeo, abre outra sala. Tá, nós estamos fechando aqui agora o período sensório-motor, né? Com a criança já começando a usar palavras e símbolos para os objetos. Então, é onde ela começa a falar, a pedir água, né? Mesmo que ela fale, não fale certinho, mas ela fala. Com isso, a gente chegou aqui no final, então, tá, gente? Aonde que tá falando, Flávia, que tá terminando a reunião? Mandou aqui pra mim, falta só uns 5 minutinhos. Pode falando aí, daí depois. Não. Aí, Tá. aí. Mas começou que hora? 20 para 7. Não, porque não mandou horário lá. Aí eu entrei 7 horas. Bom, pois é, eu tô gravando, depois a gente assiste a gravação. Porque eu fiquei com medo de não saber mexer, sabe? Lourdes, né? É Lourdes. Aí eu falei assim, eu vou ter que abrir cedo para eu aprender. É a primeira vez que eu tô fazendo, sabe, Lourdes? Tá bom. As próximas vão ser melhores. Você desculpa, viu? Mas é assim mesmo. Eu também tô quebrando a cabeça. Tá vendo como que Piaget é importante? Porque a gente sente a mesma coisa que a criança sente, né? Ela tem que acomodar para depois ela assimilar. E aí, nesse processo... Ó, caiu uma coisa lá em cima do meu vizinho. Quando ela equilibra isso, quando ela fala assim, agora eu aprendi, né? Igual eu hoje, agora eu aprendi a abrir uma sala de reunião. Aí, vou ficar confortável agora. Mas eu estava muito confortável. Ai, doutor. Então é isso, viu, gente? O bebê nessa aqui, né? Criança, que o Piaget dá aquele exemplo da correntinha que ele esconde na caixa, né? E ela vai mexendo, manipulando, né? Até conseguir enfiar o dedinho e abrir a caixa, né? Então ela já é maiorzinha, já está por volta de 18 a 2 anos. E ela sabe que o objeto está lá porque ela já tem permanência de objeto. E aqui nessa fase, se você tira a chave debaixo da almofada, que você escondeu, né, debaixo da almofada, e passa para outra, a criança já percebe o movimento. Então ela vai lá na outra almofada e já encontra a chave lá. Isso é bom da gente fazer com as crianças, quem tem criança pequena, para ver qual que é o estágio que a criança está, né? Está localizada aí. Então é muito bacana, né? E a linguagem, né? A explosão de linguagem aí a partir dos 2 anos, mas que aí a gente vai ver isso mais no período pré-operacional, né? Que a criança já é a marca do período pré-operacional, a partir dos 2 anos, o simbolismo. A criança ter um símbolo para cada objeto, para cada coisa, tá? Pessoal, eu hoje... A aula tá boa? O papo tá bom? Pois é. Mas eu tô pensando aqui que eu não vou abrir outra sala, não, porque já são 19 e 18. E eu vou, como eu até pedi, né, já comuniquei aí, eu vou preparar melhor isso, porque hoje a gente ia fazer, na verdade, era uma reunião, nem estava preparado muito para a aula, não. Para saber de vocês as dúvidas, se vocês estão lidando bem com as atividades que eu estou passando, né? Então, era esse feedback que eu precisava. A gente pode comunicar isso nos grupos, né? Que agora a gente tem os grupos já direto, né? Com vocês participando. E a gente vai falando aí, tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu agradeço vocês, um beijo a todos. Eu adorei, eu quero dar aula aqui em casa agora mais vezes para vocês. Tá bom. Tchau. Um beijo. Alguma pergunta? Beijo. Tem alguma Beijo pergunta? com Deus. Com Deus também. Não, Tá tem pergunta, tá tranquilo. Amanhã nós perguntamos. Não, quinta-feira que vem. Então tá bom. Vamos despedir. Tá, tchau. Então, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Deus. Com Deus. Tchau, menino.
Beijão. Beijo, com Deus. Tchau, Luiz. Saudade. Saudade. Luiz. Muita saudade. E aí, Sabrina? Oi. Você apareceu grandinho aqui para mim. Ó, nós tivemos 15 participantes. Eu queria saber agora como é que... Ah, dá o fim aqui, né? É lá aquele jeito que nós fizemos, Dodô. Tá. Então, tchau. Vou parar aqui a gravação.